Os portões do inferno estão prestes a se abrir na faixa de Gaza contra o Hamas. Os Estados Unidos, por meio do presidente Donald Trump, alertaram que o caos tomaria conta se o grupo não cumprisse o acordo de cessar fogo com Israel. Os planos para uma ofensiva contra o Hamas estão quase prontos, mas podem ser cancelados se o grupo libertar os reféns restantes. O primeiro-ministro Netanyahu declarou no domingo à noite que, se o Hamas continuar resistindo e não libertar os reféns, haverá graves consequências. Ele aguarda a chegada do enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, em Israel para novas negociações. Enquanto isso, as forças de segurança israelenses continuam operações contra o terrorismo no norte da Samaria e na fronteira com a Síria. Israel também enviou ajuda humanitária de 3 milhões de shekels para a comunidade drusa na Síria e no Líbano. Novos detalhes surgiram sobre o assassinato de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e o impacto dos ataques israelenses que afetaram o moral da organização. Na faixa de Gaza, Israel está preparando uma grande ação militar. O plano inclui evacuação de civis, corte de eletricidade e água, além da retomada dos combates. A operação deve começar nos próximos dias, após o Hamas ter rejeitado as exigências para estender o cessar-fogo e liberar os reféns. Antes de continuar, pedimos que curtam o vídeo. Isso ajuda muito a nossa equipe que trabalha duro para trazer os conteúdos. Curtir o vídeo e se inscrever no canal também nos ajuda a evitar ataques ao nosso canal. Assim, você poderá acompanhar as principais notícias com todos os detalhes e nosso conteúdo será preparado com cuidado. Não se esqueça de ativar as notificações para receber as últimas notícias. Agora vamos às notícias. Uma nova proposta apresentada pelo enviado Steve Witkoff sugere um cessar-fogo temporário de 50 dias durante o Ramadã e a Páscoa, com libertação gradual de reféns vivos e dos corpos daqueles que morreram. Esse acordo atende às exigências de Israel, pois divide a libertação em 2 fases sem prolongar o sofrimento das famílias. A estratégia de Israel para pressionar o Hamas combina ameaças e incentivos. A ameaça principal é a possibilidade de uma ofensiva rápida para reocupar a faixa de Gaza, com 5 divisões militares já posicionadas na fronteira. Além disso, Israel mantém controle sobre o Corredor da Filadélfia, uma área estratégica na fronteira. Como incentivo, Israel se mostra disposto a permitir a entrada de ajuda humanitária, pequenas casas móveis, caravanas e reparos na infraestrutura para melhorar as condições de vida da população de Gaza, que demonstra crescente insatisfação com o Hamas. A pressão sobre o Hamas acontece em 3 etapas: medo de ofensiva militar, a ameaça de uma invasão para destruir os últimos centros militares e forçar os líderes do Hamas a se renderem ou permanecerem escondidos, descontentamento da população. O povo de Gaza pressiona o Hamas para aliviar suas dificuldades. Apoio dos Estados Unidos. A cooperação com o governo americano aumenta a pressão internacional sobre o grupo. Israel já iniciou o congelamento da ajuda humanitária, decisão coordenada com os Estados Unidos, especialmente com a chegada do Ramadã, o que agrava ainda mais a situação para o Hamas. O presidente Donald Trump continua interessado em resolver a crise no Oriente Médio, demonstrando cada vez mais empenho. Apesar disso, o Hamas mantém uma posição rígida, confiando nos reféns que ainda possui, acreditando que Israel evitará retomar os combates para não colocar essas pessoas em risco. No entanto, as declarações do primeiro-ministro Netanyahu e do ministro da Defesa na semana passada indicam que, se o Hamas não aceitar as exigências de Israel, haverá consequências graves. Embora o grupo tenha rejeitado a proposta do enviado americano Steve Witkoff, não descartou totalmente a possibilidade de um novo acordo. O porta-voz do Hamas afirmou que rejeitam a extensão do cessar-fogo nos termos israelenses, mas podem considerar outras propostas. Enquanto isso, Israel já bloqueou a entrada de mercadorias e suprimentos em Gaza
como parte da pressão para a libertação dos reféns. Netanyahu confirmou que Israel aceita a proposta de Witkoff para um cessar-fogo temporário durante o Ramadã e a Páscoa, com o apoio total do governo Trump. Segundo informações israelenses, o Hamas mantém 59 reféns, 24 vivos e pelo menos 35 mortos. A proposta prevê a libertação da metade no início do acordo e o restante no final, se houver um entendimento. Netanyahu enfatizou que Israel não descumpriu o acordo, enquanto o Hamas o violou diversas vezes. Ele também acusou o grupo de confiscar ajuda humanitária enviada para Gaza, usando-a para seus próprios interesses em vez de ajudar a população. É importante lembrar que o Ramadã começou no sábado e a população de Gaza não conseguirá passar o feriado sem ajuda humanitária. Cada dia que Israel impede a entrada de ajuda, aumenta a pressão sobre o Hamas. Aos poucos, os efeitos disso começarão a aparecer. Os mediadores estão tentando convencer o Hamas a aceitar a nova proposta apresentada pelos Estados Unidos, que Israel já aceitou. Enquanto isso, as famílias dos reféns continuam sofrendo, a tensão entre os israelenses aumenta e o Hamas mantém uma guerra psicológica, seu principal meio para tentar influenciar as decisões de Israel. Fique sempre atento às notícias em tempo real e não perca nenhum vídeo. Junte-se a nós em oração pela paz de Jerusalém e pela proteção dos nossos soldados nas operações antiterrorismo. Mudando o foco para a Judéia e Samaria, as forças de segurança israelenses continuam as operações para impedir ataques terroristas no norte da Samaria e em outras áreas. Só em fevereiro, cerca de 25 terroristas foram eliminados, incluindo traficantes de armas e responsáveis pela fabricação e instalação de explosivos. Além disso, 350 suspeitos foram presos, 120 armas apreendidas e centenas de explosivos destruídos. O ministro da Defesa, Quds, afirmou que Israel está em guerra contra o terrorismo islâmico na região e não permitirá que a situação volte ao que era no passado. Mesmo com o combate constante, os terroristas continuam tentando realizar ataques contra tropas e civis israelenses. O serviço de inteligência Shin Bet já impediu 1.000 ataques terroristas em 2024 e centenas, apenas nos primeiros meses de 2025. Essa ameaça é constante e as forças de segurança estão sempre alertas, sem descansar nem por um minuto. No entanto, alguns ataques ainda conseguem acontecer, como o atropelamento e esfaqueamento perto de Cesareia na semana passada, que deixou 13 pessoas feridas. Mudando o foco para o norte de Israel, a grande questão é se Israel vai intervir no conflito que acontece na Síria, cerca de 80 quilômetros da fronteira, para proteger a população drusa. Israel mantém uma relação próxima e de confiança com as comunidades drusas, tanto dentro do país quanto na região. Muitos drusos servem como soldados e comandantes nas Forças de Defesa de Israel, IDF, além de ocuparem cargos como parlamentares, prefeitos e juízes. Nos últimos meses, sob a orientação do ministro Gonar, o Ministério das Relações Exteriores de Israel destinou 3 milhões de shekels para ajuda humanitária aos drusos na Síria. Até agora, 8.000 pacotes de alimentos foram entregues e mais 2.000 pacotes serão distribuídos nos próximos dias. Cada pacote vale 300 shekels. Ontem, o primeiro-ministro Netan e o ministro Gatos emitiram uma rara ameaça ao regime sírio, alertando que Israel não permitirá que grupos extremistas islâmicos prejudiquem a população drusa na cidade de Jamana, próxima a Damasco. Eles afirmaram que, se o regime sírio atacar os drusos, Israel responderá com força para proteger essa população. Após o alerta de Israel, a situação se acalmou na região de Jamana, mas ainda há tensão na área. Aqui na Infantaria Militar, continuaremos acompanhando todos os desdobramentos. Ajude a divulgar a verdade compartilhando nossas notícias, para ficar bem informado com notícias atualizadas e cobertura em tempo real sobre Israel.
continue acompanhando nossa programação. Novos detalhes surgiram sobre a morte do líder do Hezbollah, ocorrida há quase 6 meses. O filho dele, Jawad Nasrallah, disse à TV libanesa que seu pai entrou em profunda depressão após a eliminação de Fuad Shukr e a operação em Beira, em setembro de 2024. Segundo Jawad, todos que conheciam seu pai perceberam que ele não era mais o mesmo. Os ataques de Israel não afetaram apenas o líder do Hezbollah, mas também o moral de toda a organização terrorista. Declarações parecidas foram feitas pelo alto funcionário do Hezbollah, Wafik Safah, em entrevista ao canal Al Mayadeen. Safah contou que falou com Nasrallah por telefone pela última vez no dia da operação e que o líder estava muito abalado. Isso mostra que as ações de Israel causaram um forte impacto psicológico nos líderes terroristas. Outras organizações que ameaçam Israel ou o mundo devem entender que esse é o destino que os espera. Pedimos que você continue divulgando a verdade. Siga-nos nas redes sociais e, acima de tudo, ore pelo povo de Israel. Ore pelo bem-estar dos reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza e pela segurança dos soldados da IDF que lutam em Gaza, no Líbano, na Síria e na Judéia e Samaria. Ore pela paz do povo de Israel e, mais importante, pela paz de Jerusalém. O Ramadã começou com uma decisão importante poucas horas após o fim da primeira fase do acordo. A decisão foi tomada depois que o Hamas recusou a proposta para prolongar o cessar-fogo temporário, que incluía a libertação gradual de reféns. No momento, essa decisão tem pouco impacto, já que o Hamas ainda possui grandes estoques de suprimentos. Enquanto Israel aceitou a proposta americana para estender o cessar-fogo, o Hamas continua se recusando, aumentando as chances de retomada dos combates. Apesar das negociações, o IDF já está se preparando para uma possível nova fase de conflitos em Gaza, que pode durar semanas. No sábado, o Hamas divulgou um vídeo do refém Yair Hanan se despedindo de seu irmão antes de ser libertado. No mesmo vídeo, Yair e outros reféns ainda em cativeiro pedem para serem soltos, mas há suspeitas de que essa gravação seja mais uma manipulação do Hamas. Nos bastidores diplomáticos, os Estados Unidos autorizaram a transferência de 4 bilhões de dólares em armamento para Israel. Com o Ramadã aumentando o risco de ataques terroristas, o IDF elevou o nível de alerta, reforçando a segurança em Jerusalém e nas fronteiras da Judéia e Samaria. Apesar disso, milhares de fiéis ainda poderão entrar no Monte do Templo com medidas para garantir a segurança. A Operação Iron Wall também foi intensificada no norte da Samaria para eliminar células terroristas. No entanto, erradicar o terrorismo na região pode exigir uma operação terrestre maior, o que pode aumentar as tensões durante o Ramadã. Na Síria, a aldeia de Jaramana, perto de Damasco, vive momentos de tensão entre o regime do grupo HTS e a comunidade drusa. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou que o IDF se prepare para intervir para proteger os drusos, gerando repercussão na região. Enquanto isso, o Hezbollah no Líbano enfrenta dificuldades após a morte de seu líder. A organização tenta se fortalecer em silêncio, assim como o Hamas em Gaza, mas está encontrando resistência do exército e da polícia libanesa, que estão agindo de forma mais firme contra o grupo. O Irã está em alerta máximo, temendo um possível ataque conjunto entre Israel e os Estados Unidos. Continue acompanhando a Infantaria Militar, que traz mais atualizações. Compartilhe a verdade e ore pelo povo de Israel e pela paz de Jerusalém. Em Teherã, há um grande medo de que um ataque israelense-americano possa acontecer a qualquer momento. Antes de tudo, desejamos um Ramadã abençoado a todos os cidadãos muçulmanos de Israel que iniciam este feriado sagrado. O novo chefe do Estado-Maior do IDF, Herzi Halevi, sob orientação do governo, começou a desenvolver um plano para continuar os combates em Gaza. Segundo o relatório do portal americano Washington Free Beacon,
Israel pretende retomar os combates nas próximas 4 a 6 semanas com uma força de 50 mil soldados. O plano prevê conquistar toda a faixa de Gaza em 6 meses ou menos, limitando as áreas humanitárias e reduzindo a ajuda que entra na região. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou que Israel vai cumprir todos os objetivos da guerra até o fim. Segundo o Washington Post, não haverá uma segunda fase do acordo, apenas tentativas de estender o cessar-fogo para libertar o maior número possível de reféns antes de retomar os combates. Na noite de sábado para domingo, o gabinete do primeiro-ministro anunciou que Israel aceitou a proposta do presidente dos Estados Unidos para um cessar-fogo temporário durante o Ramadã e a Páscoa. No primeiro dia, metade dos reféns vivos e os corpos dos que foram mortos serão libertados. Se houver acordo para um cessar-fogo permanente, mais reféns serão libertados. Aqui na Infantaria Militar, continuaremos acompanhando essa situação. Pedimos que você nos ajude a espalhar a verdade, compartilhando nossos vídeos no YouTube e nos seguindo nas redes sociais. O mais importante é orar. Ore pela paz do povo de Israel. Ore pelos reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza. Ore pelos soldados das IDF que estão lutando em Gaza, Líbano, Síria e Judéia-Samaria. Ore pela paz de Jerusalém. Juntos venceremos esta guerra porque Deus está do nosso lado.